Queridos irmãos, queridas irmãs, registro mais uma vez a nossa grande alegria por estarmos juntos, estudando o Evangelho de Jesus, buscando um maior entendimento, um maior conhecimento e, principalmente, uma maior aceitação de nossa parte quanto a esse roteiro de sucesso que Jesus nos deixou, aplicando em nossas próprias vidas, modificando nossas atitudes, nosso comportamento, nossos pensamentos, a fim de progredirmos mais rapidamente em direção ao Mestre. Assim, iniciamos a nossa reunião desta noite, fazendo uma breve oração de agradecimento a Jesus pela oportunidade que estamos tendo e solicitando ao Mestre o seu amparo, a sua colaboração, a sua proximidade, nos intuindo, nos esclarecendo, facilitando a assimilação por parte de nós dos conhecimentos que Ele nos deixou e que vamos tratar hoje. Que assim seja, em nome de Deus. Meus irmãos, a nossa intenção hoje é tecermos algumas reflexões a respeito do apóstolo. Apóstolo, em verdade, vamos focar, vamos ter por objetivo avaliar e estudar o processo de modificação, o processo de aperfeiçoamento pessoal que leva o aprendiz, o discípulo, à situação de apóstolo. Mas o que entendemos por apóstolo? Apóstolo, segundo a definição formal, é um representante de quem o envia. É como alguém que recebe uma procuração para responder em nome da pessoa que oferece, que lhe dá a procuração. Então, o apóstolo é aquele representante do Senhor que o envia. Jesus selecionou os seus apóstolos entre os discípulos. Esta situação, ele nos dá a clara informação de que entre os discípulos ele elege, ele indica os 12 apóstolos, nos trazendo uma ideia de hierarquia, de gradação, de entendimento, de engajamento com a missão, entre o discípulo e o apóstolo. Os apóstolos, aos apóstolos, melhor dizendo, Jesus, lhes deu alguma autoridade. Então, ao definir os 12 apóstolos, ele lhes dá a autoridade para curar, a autoridade para expulsar espíritos impuros e lhes dá a autoridade de divulgar, esclarecer os princípios da doutrina que Jesus trazia, que era a Boa Nova. Dessas três autorizações que Jesus repassou aos seus apóstolos, nós vemos que eram ações corriqueiras desempenhadas pelo próprio Mestre. Então, Jesus, em todo o seu trabalho, ele realizava essas 3 atividades. Então, ele prepara e autoriza os seus apóstolos a agirem como ele fazia. Agora, temos que considerar que aos apóstolos a situação não era tão simples. Para cumprirem essas tarefas que Jesus lhes havia oferecido, proporcionado, na verdade, necessitavam ter uma perfeita identificação com toda a doutrina que Jesus já vinha trazendo. Jesus exercia aquelas 3 ações com facilidade porque já era natural de Jesus
esse comportamento. Ele já tinha assimilado, ele era a própria doutrina. Então, curar, expulsar espíritos impuros e divulgar as ações da Boa Nova, ele fazia com muita naturalidade. Os apóstolos já enfrentavam alguma dificuldade, e nós constatamos isso quando estudamos, e este mês foi um mês de estudo de a vida de alguns apóstolos, da personalidade desses apóstolos. Nós ali conseguimos identificar com muita facilidade uma série de deficiências por parte dos apóstolos, constatando que, primeiro, os apóstolos não estavam prontos. Então, esse processo que nós nos referimos no início, esse processo de amadurecimento que conduz à situação de apóstolos, eles mesmos, nomeados por Jesus, estavam ainda no andar, no caminhar desse processo. Esta situação que nos parece, num primeiro momento, até controversa, né, como Jesus iria indicar pessoas não tão preparadas para fazer a divulgação da sua doutrina. Mas, assim como podemos observar com esse enfoque, nós também podemos verificar com grande ganho esta situação, porque a própria dificuldade, as imperfeições dos apóstolos nos aproximam muito deles, fazendo-nos crer que aquele trabalho que fizeram, a evolução, os exemplos do cristianismo primitivo que pregaram e exemplificaram, é possível a todos nós. Dessa forma, nós conseguimos entender um dos motivos pelos quais Jesus selecionou aqueles 12 para serem os divulgadores iniciais da sua doutrina. Então, nosso enfoque hoje, nesta noite de hoje, é exatamente tratarmos deste processo, do processo que conduz a todos nós, porque todos nós estamos inseridos nesse contexto de evolução, no contexto de nos tornarmos futuros apóstolos do Cristo. Quando isso acontecer, nós certamente já estaremos compondo mundos muito mais avançados, evoluídos do que o nosso próprio planeta. Ou até o nosso próprio planeta, conosco, com todos os seus integrantes, já no nível de apóstolos, esse planeta estará numa outra fase, uma outra faixa vibratória, um outro nível evolutivo. Falamos então desse processo de amadurecimento que todos nós estamos envolvidos e que está ligada, ela faz parte da própria lei do progresso. A lei do progresso é uma lei natural. Quando dizemos uma lei natural, estamos querendo dizer que é uma lei de Deus, uma lei que vigora em todo o universo e que ela é imutável. Quando no Livro dos Espíritos encontramos onde está escrita a lei de Deus, e a resposta dos Espíritos nos vem na própria consciência, nós passamos a entender o nível de responsabilidade que temos por trazermos essas leis naturais conosco e muitas das vezes nós não atentarmos a elas, nós até contrariarmos essas leis. Mas a lei do progresso, como o próprio nome diz, ele nos leva a uma ideia de evolução, de melhoria, de aperfeiçoamento e, consequentemente, de mudança. Mudança é um termo, uma palavra muito forte, não é? Porque exige alteração de posturas, alteração de movimento, uma movimentação interior de cada um de nós. Ainda que falamos dessa fase, desta parte em tese, como estamos tocando, até que nos parece uma coisa simples. Não, temos que mudar efetivamente para progredir, para melhorar. Mas essa mudança, quando se trata de comportamentos, de atitudes,
a situação é muito difícil, como nós constatamos nos próprios exemplos que o Evangelho de Jesus nos traz referentes aos apóstolos por ele nomeados. O Livro dos Espíritos nos traz a informação desse processo, né, dessa evolução, da lei do progresso, dizendo que esse progresso ele se dá tanto no campo intelectual como no campo moral. E que esses dois fatores, esses dois campos, deveriam desenvolver-se para e passo, né, de maneira igual. Mas não é isso que nós constatamos. E o próprio Livro dos Espíritos, nas questões 780, 783 e 785, trata dessa problemática, não é? Ele ali nos esclarece que o progresso intelectual ele avança mais rapidamente e que o progresso moral ele decorre do processo do progresso intelectual. Então quase que ele anda com algum, já de imediato, ele anda com algum retardo em função, com referência ao intelectual. E é o que a gente constata. A ciência tem avançado a passos muito largos, mas nós ainda, seres encarnados, convivemos com problemas que nos afligem profundamente, todos aqueles centrados nos princípios cristãos, né? É a fome, a miséria, tantas dificuldades que irmãozinhos passam, e a ciência já avançou muito em vários aspectos, podendo até proporcionar melhorias a esses que têm mais dificuldade. E essa relação, ela se faz muito presente, né, nessa dependência, né? E aí na questão 783, os espíritos nos esclarecem quanto a isso, que essa dificuldade de acompanhamento do desenvolvimento moral referente ao intelectual é em função do orgulho e do egoísmo nosso. Então vejamos que esse orgulho, egoísmo muito presente em nós, encarnados na Terra nesse momento, nesta faixa evolutiva em que estamos, são dívidas, são dificuldades, né, que nós precisamos trabalhar, que nós temos que melhorar para darmos continuidade a esse processo evolutivo. Então essa marcha, né, de evolução, ela não é na velocidade, desculpe, não é na velocidade que gostaríamos, é a velocidade possível do nosso próprio amadurecimento. E aí notamos que nesse caminho nosso em direção, com o objetivo de chegarmos ao nível do apóstolo, ele passa por níveis menores, né? Então podemos caracterizar ali um aluno inicial, um aluno aprendiz, o próprio discípulo, como Jesus colocou, e o apóstolo, finalmente a figura do apóstolo. Se nós formos buscar no nosso evangelho situações que nos permitam, de alguma maneira, identificar essas etapas, não que seja exatamente definido nessas 3 etapas, mas só para didaticamente abordarmos essa hierarquia, esses níveis de evolução que nós vamos passando. Quanto à forma do estágio, né, o nível do aluno, nós entendemos que a parábola do tesouro é muito elucidativa, quando Jesus questiona, né, quais são os nossos tesouros, né? Quais os tesouros que nós estamos acumulando. Então o aprendiz, naquele contato inicial com o Evangelho de Jesus, ele começa a ver que ele tem que buscar os tesouros do céu e não os tesouros da terra. E ele começa um movimento nesse sentido, voltar-se mais para coisas espirituais, para as coisas da vida eterna, nós espíritos imortais que somos. A situação do discípulo, ele já torna-se um pouco mais exigente.
ele já começa, já tem o primeiro entendimento desse contexto de vida espiritual que pertencemos, que estamos inseridos, desse processo evolutivo que nós estamos, e queremos mais. E essa necessidade de nos aprimorarmos, nós nos lembramos a parábola do jovem rico, em que o jovem chega a Jesus e lhe questiona o que fazer para entrar no reino dos céus. Jesus de imediato responde: cumpra toda a lei que você já conhece. Mas ele diz: isso basta? E Jesus o esclarece dizendo que não, que em verdade ele deveria ir vender tudo o que possuía, dar aos pobres o que ele arrecadou e seguir Jesus. Aí esse jovem, ele pega e abandona, ele deixa de ser um dos seguidores de Jesus porque ainda não encontrou em si as forças para abandonar aqueles princípios e a defesa das coisas materiais que fazia e que lhe faziam muito bem ainda, lhe traziam muitas vantagens, muitos proveitos, então não estava maduro ainda para ser um discípulo de Jesus. E quando chegamos na colocação do apóstolo, nos lembramos de João. Eu vou até olhar aqui, João, no Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, em que João, num momento de meditação, ele vê os anjos trazendo-lhe um livrinho que identificam como sendo o Evangelho. E aí falam para João que o Evangelho seria muito doce à sua boca, mas muito amargo ao seu estômago. Já então entendemos que já nesse nível de hierárquico, de evolução, de assimilação dos princípios de Jesus, essa orientação é muito forte no aspecto de que falarmos das coisas do Evangelho, falarmos das coisas de Jesus, realmente é muito agradável, é muito doce à nossa boca. Agora, internalizarmos esses ensinamentos, colocarmos em prática em nós próprios, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, isto é muito difícil. Daí porque o anjo sinaliza que seria muito doce a sua boca, mas muito amargo, muito difícil de ser digerido, no seu estômago. Então, desta forma, nós ficamos com uma noção aproximada, só uma noção didática de evolução nesse processo de amadurecimento espiritual em que todos nós estamos inseridos. Essa sequência de primeiro passo, somos aquele aprendiz muito interessado, depois vamos constatando que temos que nos modificarmos profundamente para efetivamente chegarmos à condição de sermos apóstolos do Mestre. Considerando essa dificuldade de nós realizarmos esse trabalho interno, muito pessoal, que exige muita dedicação, muita perseverança, nessa mudança que temos que ir fazendo, fruto do que vamos absorvendo dos conhecimentos do Evangelho de Jesus, nós temos assim algumas estratégias que podemos nos valer, e dentre elas existe uma série, uma palavra, na verdade é um acróstico, uma sequência de letras que nos facilitam a memorização do que fazer. Esse acróstico que eu vou trazer para vocês é do pessoal que trabalha, que faz aquele esporte orientação. Então, esse acróstico é conhecido como ESAON. ESAON. Então, é uma situação que podemos fazer a correlação desse trabalho interno que vamos fazendo e que vamos buscar todas as vezes em que nos depararmos com uma dificuldade. A hora que nos depararmos com algo que nos movimente, que nos contrarie, que tire do nosso estado de tranquilidade, é um sinal, é um momento de alerta, é um momento especial,
É um momento em que, em verdade, estamos sendo chamados a dar um testemunho diferente do que já fizemos em outras encarnações. Assim, nesses momentos, apliquemos o ex-A1. O ex-A1 quer dizer, o ex e o S é estacione, ou seja, perante essas situações de conflito em que nós nos vemos ameaçados e tendemos a reagir de uma maneira grave, agressiva, nós estacionemos, paremos. Paremos, respiremos profundamente, procuremos entender o que aquela situação tem por nos oferecer. O que aquela situação permite que nós apresentemos o nosso testemunho cristão frente aos ensinamentos que nós estamos estudando e nos aperfeiçoando a cada vez. Então, estacione, a situação é crítica, pare e verifique, procure observar a profundidade da oportunidade que está se apresentando. O segundo é o A que quer dizer alimente-se. Lá para o pessoal da orientação é o alimentar-se, comer algo, o alimento para o corpo físico. Aqui para nós o alimento seria o alimente-se do nosso espírito. Então, nesses momentos, ainda que nós não consigamos oferecer uma resposta plenamente cristã, nós já, a hora que estacionamos, paramos e conseguimos observar a situação, nós já não agimos com reflexo, um ato reflexo. Nós já interpretamos melhor e temos melhores condições de colocar atitudes dentro das coisas que estamos estudando e aprendendo. Ao alimentarmos, nós verificamos, vamos buscar nos livros, nas orientações, nas instruções, nos evangelhos, situações que possam nos fortalecer perante aquela situação difícil que nós nos enfrentamos, aquela situação difícil que nós passamos, porque certamente ela vai se repetir e aí nós estaremos melhor alimentados espiritualmente para responder aquele mesmo questionamento. O O do ex-A1 é o oriente-se. Então, a partir do momento que nós nos deparamos, entendemos melhor, nos valemos de todo o conhecimento que nós já adquirimos e apresentamos uma resposta melhor, nós sabemos para onde nos dirigir. Nós estamos nos dirigindo no caminho de Jesus. Nós estamos procurando alinhar a nossa resposta nesta direção. Então, esta orientação que nós devemos dar até as nossas palavras, os nossos pensamentos, que vamos oferecer durante aquela situação dificultosa que se apresentou. E o ON e o N do ex-A1 é navegue. Então, aí nós partimos, nos mantemos neste caminho, navegar, vamos continuar progredindo neste caminho, bem centrados de que trouxemos para a nossa consciência aqueles ensinamentos todos e vamos procurar nos manter alinhados a eles. Então, alinhados, navegando, conduzindo, caminhando nesses ensinamentos de Jesus. Nós constatamos aí que a situação não é simples, não é? Ela é uma situação que são desafios muito certos, muito corretos, muito oportunos ao nosso crescimento. E cada vez que eles se apresentem, eles vão se repetir com certeza, até são oportunidades divinas para demonstrarmos que estamos colocando em prática o que aprendemos, e quantas vezes mais se repetirem, mais nós nos aproximaremos de respostas cristãs. Essa é a finalidade principal. Como os apóstolos, para falarem em nome da Boa Nova, eles tenderiam a vivenciar profundamente aquilo, vivenciar profundamente aqueles ensinamentos de Jesus, nós estamos no mesmo caminho. E ainda uma outra comunicação espírita que nos auxilia muito quando nós estamos permanentemente nesta fase de preparação para os testemunhos, não é? Toda vez que estudamos e nos debruçamos e refletimos
sobre o próprio Evangelho de Jesus, nós estamos nos preparando. Então, o Espírito Alcione, na verdade, ele nos traz no livro Renúncia que ele chama, que ele enquadra como o ciclo de aprendizado do Evangelho. Então, esse ciclo ele coloca em 4 etapas. A primeira etapa é conhecer, a segunda etapa é refletir, a terceira etapa é sentir e o quarto, vivenciar. Então, nós vamos primeiro conhecendo, né, lendo, estudando, refletindo sobre aquilo. Quando nós nos proporcionamos motivos, momentos de reflexão, nós estamos nos oferecendo melhores condições para assimilar aqueles conhecimentos. E aí vamos tendo já o sentimento do Evangelho de Jesus em nós, facilitando a própria vivência. Nossos atos, palavras e ações, eles vão espelhar naturalmente esses ensinamentos quando nós estivermos na vivência pura deste Evangelho. Pode nos parecer, no primeiro momento, algo muito distante de nós. E talvez seja em função da nossa maneira de proceder, que estamos sempre evitando de fazer, de nos propormos esses objetivos. Mas, mais uma vez, Jesus nos traz estas ideias, os espíritos amigos, esse entendimento desse ciclo, e cabe a nós, dentro do nosso próprio livre-arbítrio, desenvolvermos a fortaleza moral interna para fazermos da nossa forma, colocarmos em execução isso, entendermos, conhecermos, refletirmos, sentirmos e principalmente o nível 4, que é o vivenciarmos. Estamos muito voltados, muito centrados na atualidade para isso. Bom, meus irmãos, basicamente eram essas ideias, as reflexões que gostaria de trazer, deixando bem presente esta ideia de crescimento, né, evolutivo, de um amadurecimento espiritual, a que todos nós estamos sujeitos. Deus nos proporciona muitas situações para que nós para que nós consigamos progredir nesse aspecto. Então, saímos do aluno, do aprendiz inicial, passamos pela situação de discipulado e vamos chegar à situação de apóstolo. Naturalmente que temos nessas etapas, já temos algumas coisas, alguns traços de todas elas, né? E devemos, quanto mais nós nos debruçarmos sobre um caminho, sobre a aplicação do Exaon, quando os problemas se apresentam e nós constatamos que fugiu ao nosso controle, é o momento de aplicar o Exaon, como nesse momento de preparação nos lembramos de Alcione, os 4 passos desse ciclo, né, do entendimento, do aperfeiçoamento, da assimilação dos conceitos evangélicos. E assim, meus queridos irmãos, sempre agradecidos, nós igualmente fazemos a nossa prece de agradecimento a Deus, de agradecimento a Jesus, de agradecimento aos amigos espirituais que estiveram conosco nestas considerações e comentários trazidos em cima dos ensinamentos, em cima dos evangelhos de Jesus, para que possamos cada vez mais nos conscientizarmos da importância de assimilarmos e de vivenciarmos esses conhecimentos. Pedimos a Deus e a esses bons amigos que nos ajudem nesse intento para que possamos cada vez mais progredirmos rapidamente em direção ao nosso Jesus, o governador do nosso planeta. Esteja com todos, esteja conosco, hoje e sempre, e em nome de Deus. Que assim seja. Então, meus irmãos, uma alegria muito grande estarmos juntos, que Deus nos ampare, nos dê força no prosseguimento e certos de que todos nós estamos muito bem preparados para nos depararmos com as situações difíceis e superá-las, aprendendo com cada uma delas e dando nosso testemunho segundo
os ensinamentos cristãos que já assimilamos. Todos uma boa paz, muita saúde e que Deus nos acompanhe a todos. Que assim seja.